Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Lari e esse é o canal História com Fofoca. Hoje nós vamos conhecer a história dos Estados Unidos da América, uma nação que se tornou uma das potências mais influentes do mundo. Tudo começou bem antes da fundação oficial do país. Quando povos indígenas já habitavam essas terras por milhares de anos, diversas culturas nativas, como os iroqueses, sul, apaches e muitos outros, desenvolveram sociedades complexas com tradições, comércio e sistemas políticos próprios. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história, se inscreva se ainda não é inscrito. Deixe o like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Agora que fez tudo isso, bora para a fofoca de hoje. A chegada dos europeus começou no final do século XV, quando Cristóvão Colombo desembarcou nas Américas em 1492. Embora ele nunca tenha alcançado a região continental dos atuais Estados Unidos, suas viagens abriram caminho para outros exploradores. Entre eles, destacam-se Juan Ponce de León, que chegou à Flórida em 1513, e exploradores franceses e ingleses que passaram a reivindicar territórios. Em 1607, foi fundada a primeira colônia inglesa permanente em Jamestown, na Virgínia, um marco decisivo. Ao longo dos séculos 17 e 18, mais colônias foram surgindo ao longo da costa atlântica. Os colonos vieram em busca de liberdade religiosa, oportunidades econômicas e terras. Entre essas colônias, a da Baía de Massachusetts se tornou um importante centro puritano, enquanto Nova York começou como uma colônia holandesa chamada Nova Amsterdã antes de ser conquistada pelos ingleses. Com o crescimento das 13 colônias britânicas, surgiram tensões com a metrópole. A Inglaterra passou a cobrar impostos pesados para financiar suas guerras, como a Guerra dos Sete Anos, o célebre Boston Tea Party, em 1773. Foi um protesto contra o imposto do chá, em que colonos disfarçados de indígenas jogaram carregamentos de chá no porto de Boston. Este episódio inflamou os ânimos e levou ao início da Guerra de Independência. Em 1775, figuras fundamentais se destacaram: George Washington, comandante do Exército Continental; Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência em 4 de julho de 1776; Benjamin Franklin, diplomata que garantiu apoio francês crucial após anos de conflitos. O Tratado de Paris de 1783 reconheceu oficialmente a independência americana. O país nasceu como uma república federativa. Em 1787, foi redigida a Constituição dos Estados Unidos, que permanece em vigor até hoje. E em 1789, George Washington tornou-se o primeiro presidente. A jovem nação logo se expandiu. Em 1803, o presidente Thomas Jefferson adquiriu o enorme território da Louisiana da França, praticamente dobrando o tamanho do país. Exploradores como Lewis e Clark atravessaram esse território até o Pacífico. No século XIX, a ideia do destino manifesto, a crença de que os Estados Unidos da América estavam destinados a ocupar toda a América do Norte, justificou mais expansão. Houve a anexação do Texas em 1845, a guerra com o México 1846 a 1848, que resultou na incorporação da Califórnia e de vastas áreas do Sudoeste. Mas esse crescimento territorial trouxe um problema grave: a expansão da escravidão. O norte industrializado e o sul agrário, dependente da mão de obra escravizada, entraram em choque. A eleição de Abraham Lincoln em 1860, com sua postura contrária à expansão da escravidão, levou à secessão. 11 estados do sul declararam independência e formaram os Estados Confederados da América. Em 1861 começou a Guerra Civil Americana, o conflito mais sangrento da história dos Estados Unidos da América. Após 4 anos de batalhas devastadoras, o norte venceu. Lincoln foi assassinado em 1865, pouco depois do fim da guerra. A escravidão foi abolida oficialmente pela 13ª Emenda à Constituição. A Era da Reconstrução tentou reintegrar o sul e garantir direitos civis aos ex-escravizados, mas as tensões raciais e leis discriminatórias persistiram por muito tempo. No final do século XIX, os Estados Unidos da América passaram por rápida industrialização. Grandes empresários como John D. Rockefeller, petróleo, Andrew Carnegie, aço e JP Morgan Finanças, criaram fortunas imensas e consolidaram monopólios. Ao mesmo tempo, milhões de imigrantes chegavam da Europa e da Ásia em busca de trabalho e liberdade, transformando a demografia do país. Já no século XX, os Estados Unidos se tornaram potência global. Participaram da Primeira Guerra Mundial a partir de 1917, ajudando a definir o resultado do conflito. Nos anos 1920, viveram uma fase de prosperidade conhecida como Anos Loucos, Roaring Twenties. Mas essa euforia acabou com a Grande Depressão de 1929. Quando a Bolsa de Valores quebrou e milhões ficaram desempregados, o presidente Franklin D. Roosevelt lançou o New Deal, um conjunto de políticas para recuperar a economia. Durante seu governo, começou também a Segunda Guerra Mundial, inicialmente neutros. Os Estados Unidos da América entraram no conflito após o ataque japonês a Pearl Harbor. Em 7 de dezembro de 1941, a vitória em 1945 consolidou
consolidou os Estados Unidos da América como superpotência. Ao lado da União Soviética, na Guerra Fria, o país liderou o bloco capitalista contra o comunismo. Travou guerras indiretas, como a da Coreia e a do Vietnã, e participou de uma intensa corrida armamentista e espacial. Em 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisar na Lua. Internamente, os Estados Unidos da América enfrentaram transformações sociais profundas. O movimento pelos direitos civis, liderado por Martin Luther King Jr., conseguiu por fim as leis de segregação racial. Nas décadas seguintes, houve avanços na igualdade de direitos, mas também muitos desafios sociais, como desigualdades, violência e tensões políticas. Nos anos 1990, com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos da América emergiram como única superpotência global. A economia cresceu, a tecnologia avançou rapidamente e empresas como Microsoft, Apple e Google se tornaram símbolos da era digital. O século XXI começou com os atentados de 11 de setembro de 2001, que mataram quase 3.000 pessoas e mudaram profundamente a política americana. O governo de George W. Bush declarou a guerra ao terror, invadindo o Afeganistão. E, em 2003, o Iraque. Em 2008, Barack Obama foi eleito o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos da América. Durante seu mandato, houve avanços em saúde pública com o Obamacare e a recuperação da crise financeira de 2008. Nas gestões seguintes, o país viveu grande polarização política, intensificada nas eleições de 2016, quando Donald Trump venceu Hillary Clinton. A pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, trouxe desafios sanitários e econômicos em 2021. Joe Biden tomou posse em meio à crise sanitária e a protestos que culminaram na invasão do Capitólio por apoiadores de Trump. Hoje, os Estados Unidos seguem como uma sociedade complexa, diversa e influente em economia, cultura, ciência e geopolítica. Sua história é marcada por conquistas e contradições, por uma constante busca de liberdade e por debates sobre como realizar plenamente seus ideais de igualdade e justiça. Enfim, em resumo é isso. Vou deixar aqui 2 vídeos que complementam o assunto abordado hoje. O primeiro vídeo é a história do Japão e o segundo é a história do comunismo. Corre lá no canal para não perder nada. Espero que tenha gostado do conteúdo. Caso tenha gostado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Comente aqui uma sugestão de conteúdo para podermos abordar nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!